Aqui é um protótipo de sensor capacitivo de placas abertas. Vou tentar explicar mais ou menos o que é. Essa placa central aqui é alimentada com tensão alternada, 12 volts. A ideia é que o campo elétrico se fecha dessa placa para esta e desta placa para esta. Então são dois capacitores, um formado aqui, um formado aqui. E o que é feito? Esses dois capacitores criam um campo elétrico e sentem o que está aqui neste caminho, ou neste, mandando um acoplamento de cargas elétricas que vai sair por um fio aqui preso por um pregador, ou por este fio preso a um pregador. Essas duas correntes alternadas vão fluir, vão ter um valor que depende do material que tiver aqui ou aqui. Então o que esse capacitor vai fazer? Ele vai sentir a presença do material que fizer parte da parede. Então imagine que eu estou deslizando o capacitor. Eu vou deslizar minha mão, mas imagine que eu estou deslizando isto numa parede e na parede tem alguma coisa diferente. O primeiro capacitor sente a proximidade disso e as tensões que a gente está vendo aqui, elas estão sendo acumuladas em capacitores de 330 nanofarad. Há um truque muito interessante. Agora esta falha vai se movendo, porque eu estou movendo o capacitor, então eu estou ultrapassando a falha. E isto vai ser sentido agora, porque o outro capacitor é quem vai agora preponderar. Então, assim detectamos a passagem de uma anomalia. Tirando as mãos, a coisa estabiliza no que tem de estabilizar, porque tem de estabilizar em algum valor. Se os dois capacitores, este e este, esses dois, este e este, fossem perfeitamente iguais, eu esperaria uma tensão nula aqui. Bom, não posso garantir que seja por isso que não seja exatamente nulo, porque o truque desta medida de 150 milivolts, este truque é gerado por diodos retificadores, que não são absolutamente iguais, não têm a mesma capacitância. Então por isso talvez aqui não esteja zerando. Mas podemos depois fazer uma eletrônica bem melhor, mais precisa do que a minha improvisação. Eu vou explicar qual foi a improvisação. A improvisação é o seguinte. O sensor que vocês estão vendo está representado aqui por estas estruturas que parecem capacitores, né? Há uma fontezinha alternada de 12 volts. Ela vai enfiar corrente por um capacitor e pelo outro. Quem são esses dois capacitores? Estes dois. Esse capacitor aqui e este. Então, as correntes que forem sentidas pelos dois capacitores, elas vão por esta ponte, que não é exatamente uma ponte retificadora, acumular cargas nestes dois capacitores que estão em série. Esses dois capacitores, eles atuam como se fosse um cabo de guerra. Como assim cabo de guerra? Se este primeiro capacitor passar por uma região que tenha epsilon relativo mais elevado, ele vai carregar mais esse capacitor e as tensões vão para positivo. Se o outro capacitor de baixo é o que está tendo mais epsilon relativo elevado, é ele que vai preponderar e vai carregar mais esse capacitor também positivo para cá. Então é um cabo de guerra. Positivo esse capacitor daqui para cima, positivo esse daqui para baixo. Quem for mais positivo determina para que lado o positivo está. Então vamos olhar de novo aqui o medidor. Vou pôr minha mão no primeiro capacitor. Ora, foi para menos 490 e tantos milivolts. Tiro a mão, tudo descarrega devagar. No outro capacitor, tudo vai para mais. Aí ainda está estabilizando, mas isso aí. Tiro a mão, volta ao
ao que estava antes, menos um resíduozinho. Explicando bem rápido. Semiciclo positivo. Este diodo de cima traz carga para este capacitor. Positivo acima, negativo abaixo. O capacitor de baixo está trabalhando também. Por este diodo, carrega este capacitor. Positivo abaixo, negativo acima. Se as cargas que vierem forem absolutamente iguais, esse capacitor de cima e o de baixo se carregam com a mesma tensão. Digamos, 200 mV acima, 200 abaixo, deveria zerar. E seria assim, se pudéssemos garantir que os diodos que eu usei são muito iguaizinhos. Claro, temos essa deficiência, podemos aperfeiçoar. Falei do semiciclo positivo. Quando vem um semiciclo negativo, o capacitor, este aqui, que sofreu corrente alternada numa direção, vai ter corrente alternada no outro. Mas quem vai conduzir? Agora é um outro diodo, que vai agir no capacitor oposto. Então veja qual é o truque interessante. Se as correntes do capacitor de cima forem maiores do que as correntes do capacitor de baixo, o capacitor de cima no semiciclo positivo porá mais carga neste capacitor de cima do que no de baixo. E no semiciclo negativo, o capacitor de cima terá mais corrente, irá arrancar mais corrente do de baixo do que do de cima, que estará sendo arrancado pelo outro capacitor. Então temos um efeito duplo. Se o capacitor de cima tiver mais corrente, ele puxa o capacitor de cima mais para positivo e puxa o capacitor de baixo mais para negativo ao mesmo tempo. Então, estes dois diodos, DA1 e DB1, eles fazem com que, se o capacitor 1 é o cara que tem mais corrente, o capacitor A vai ter esta seta para cima incentivada. E o capacitor de B, a seta dele vai ser invertida, ele não vai ser positivo para baixo, negativo para cima, vai ser negativo abaixo, positivo acima, dando um sinal mais elevado na totalidade dos dois capacitores. Esta é uma montagem simples, primitiva, só para testar o conceito. Poderíamos melhorar isto, talvez com operacionais. Isso é uma coisa para se desenvolver durante a orientação. Os dois resistores é para dar um efeito de apagamento da memória. Como assim? É que cargas vão sendo colocadas e as tensões vão subindo, até que se estabiliza a quantidade de carga que os resistores retiram. Atualmente eu coloquei mais ou menos 1 mega nestes resistores, os capacitores CA e CB 330 nano, para que a montagem tivesse período de tempo que me permitisse acompanhar os eventos. Eu vou colocar a mão em cima do capacitor, ó. Vou mover levemente abaixo. Muito bem. Vejam que demora um tempo, porque nos vários ciclos de rede, os capacitores CA e CB estão acumulando carga. Agora eu vou pôr a mão acima. Começa o processo inverso. Os capacitores começam a se carregar de outra maneira. A sensibilidade é muito boa, apesar de parecer que a tensão é pequenininha. 1 mV que seja, num sensor como este, já é bem aproveitável. Bom, isto resume. A minha montagem é bem feia, mas eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Eu fiz uma improvisação. Estou alimentando com a rede, gerando 12 volts. Esses 12 volts é aquele circuito que eu mostrei. O que vem lá do sensor passa por aqui, os diodos. Pendurei os capacitores CA e CB, os resistores de descarga. Tá feinho, mas foi uma montagem para não perder tempo. Pessoal, é isso.